pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui matar a minha curiosidade com um resumo da primeira temporada completa de Cavaleiro da Lua, lá do canal do Super Over, aliás, eu ia falar Over 8, né? Super Over. Eu vi que tem 2 resumos de Cavaleiro da Lua lá do canal do Bate-Caverna, só que eu não sei qual que é a saga da série, então eu resolvi trazer um resumo da primeira temporada mesmo, porque eu tô morta de curiosidade, e se eu não descobrir o que se trata da história desse personagem, com esse tanto de personalidade que ele tem, eu não vou entender, entendeu? Então eu queria ver o da HQ original, e depois assistir a série com o tempo. Porém, como eu não sei qual que é qual da HQ, eu vou diretamente pro resumo da série, né? Então, se vocês quiserem dizer pra mim qual que eu tenho que assistir, ou se eu trago os dois, se vocês quiserem, é só comentar, tá bom? Se inscreve, deixa o like, porque rumo a 8K... Ai, meu sonho, né? Rumo a 4K de inscritos. E eu preciso da sua ajuda, ok? Então se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. E ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, vocês serem notificados. Me segue no meu Instagram, @NandaGeek. Então, sem mais enrolação, bora lá. Compre mangás, HQs com meu novels, com o meu link da Amazon. Ou, da loja. É isso. Playlist de reacts de história aqui em cima, tá? Tem react de história de várias histórias aí, de cartoons, séries, HQs e mangás, tá bom? Então, bora ver como é que tá. Nesse vídeo eu trago pra vocês o resumo completo de Cavaleiro da Lua da Marvel. Segue no vídeo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. Depois de vários filmes da Marvel resumidos, de What If, que aliás eu vou deixar esses vídeos sugeridos pra vocês. Eu trouxe o react de What If também, porque falaram pra mim que eu precisava ver pra poder entender melhor o filme do Doutor Estranho, né? E aí eu peguei e assisti e vou deixar aqui em cima no card pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Agora, resumo dos filmes, das séries, do Venom eu não vi, mas bem curioso, né? Mas eu reagi o resumo da história do Knu, do Nu, né? Que é o rei dos Venom. Bem legal também. A gente tá aqui pro resumo e explicação de Cavaleiro da Lua. Vou deixar um agradecimento especial pra galera que tá usando a nova função do YouTube, o Valeu Demais, colaborando aqui pra gente melhorar a estrutura do canal, como por exemplo, melhorar os equipamentos pra gente exportar vídeos em 4K de forma bem rápida. Obrigado também a galera da casa que vai deixando o like no início do vídeo na confiança de que ele vai ser bom. Obrigado pelo apoio, pelo carinho e audiência de sempre. Você que tá chegando agora, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, lá no final do resumo, caso vocês queiram usar o Valeu Demais aí, o superchat, a Nandinha aqui aceita, viu? Porque a Nanda precisa de dinheiro. Precisa arrumar outra luz pra pôr aqui ou aqui, porque ainda tá mais ou menos, né? Essa iluminação. Mas pelo menos o áudio melhorou, né, gente? aí sim você deixa o seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sino das notificações para os próximos vídeos. O primeiro episódio já começa mostrando um homem. Nós não vemos o rosto dele, mas já já eu falo mais sobre esse rapaz aqui. A gente vê ele bebendo um copo de água e logo depois quebrando o copo com uma bengala, que tem 2 cabeças de crocodilos na ponta. Depois de quebrar o copo, ele coloca os cacos de vidro dentro do próprio calçado e usa ele. Que arrepio, cara. Eu confesso que me deu uma agonia aqui escutando o barulho dos vidros enquanto ele caminhava. Depois disso, nós vemos a abertura da Marvel, que tá maravilhosa como sempre. Mas bom, falando sobre o homem, ele é o Arthur Elroy. Nos quadrinhos, ele é um personagem que apareceu em uma única HQ do Cavaleiro da Lua. Acreditem, ele era um cientista meio louco. Nessa série, nós já sabemos que ele é o vilão e é bem diferente dos quadrinhos. Depois disso, conhecemos o Steven Grant, um dos protagonistas dessa série aqui. A gente vê um pouco como é a vida dele. Nós vemos o Steven acordando de um sono bem pesado e vemos umas coisas bem estranhas. Enquanto ele dormia, ele ficava amarrado pelo pé. Tinha um círculo de areia em volta da cama dele e tinha uma fita na porta para saber se ela tinha sido aberta ou não. Isso tudo porque ele tem um tipo de lapso de memória toda vez que dorme. E isso vai ser explicado mais pra frente do episódio. Nós vemos o Steven indo pro trabalho e ele trabalha em um museu egípcio. Olha que coincidência. Depois do trabalho, indo pra casa, ele para conversar com um artista de rua e ele conta como foi o dia dele e tal. Eu confesso que aqui
aqui eu fiquei com um pouco de pena do Steven, tadinho. Chegando em casa, ele se esforça ao máximo pra não dormir, mas não dá muito certo, ele acaba acordando em um lugar completamente diferente. A gente repara que ele tá com a mandíbula quebrada e ela se conserta sozinha, meio bizarro isso. E é aqui que o Steven escuta pela primeira vez a voz do Khonshu. Ele chega até a aparecer rapidinho, mas some. Ele diz pro Steven devolver o corpo pro Mark. Lógico que isso só deixou o coitado do Steven mais confuso. O Steven encontra um escaravelho de ouro no seu bolso, e isso vai ser muito importante pro futuro, anote. Bom, ele acaba sendo atacado por 2 homens, até ele chegar em uma vila onde as pessoas estão se reunindo em uma praça. Lá ele vê o Arthur fazendo uma espécie de julgamento com algumas pessoas. Ele coloca a bengala na mão da pessoa e balança ela. Com isso, a tatuagem no braço dele mostra se a pessoa é boa ou má. Se ela for boa, nada acontece. Mas se ela for má, toda a vida da pessoa é sugada e ela morre. Como vimos com a senhora que acabou morrendo ali. Depois disso, o Arthur e os capangas dele descobrem o Steven e pedem pra ele entregar o escaravelho. Ele até tenta, mas por algum motivo o braço dele não deixa. Provavelmente isso foi o Khonshu. Alguns capangas do Arthur tentam segurar o Steven até que ele apaga, e quando acorda ele vê que matou a maioria das pessoas que estavam segurando ele. O Steven pega um carro de cupcake e foge. E é aí que começa a perseguição. Esse estilo de perseguição ficou bem da hora, com o Steven indo e voltando com o Mark. No fim, todos os capangas do Arthur morrem e o Steven acorda na casa dele, achando que tudo foi um sonho, até que ele percebe uma coisa no peixinho dourado dele. Lá no início do episódio, nós vemos que esse peixe tem só uma barbatana, mas agora ele tem 2. O Steven fica meio caduco com isso, mas daí ele lembra que tem um encontro com uma amiga do trabalho. Ele vai pra casa, se arruma todo, e quando chega no restaurante, fica várias horas esperando. Quando ele liga pra colega dele, ele descobre que desde a última vez que ele dormiu, se passaram 3 dias. Depois da perseguição, o Mark, outra personalidade do Steven, deve ter voltado pra casa, e nesse tempo que ele ficou fora, o peixe deve ter morrido de fome. Aí o Mark deve ter comprado outro peixe pro Steven, não suspeitar de nada. Após o encontro, o Steven vai pra casa, onde encontra um esconderijo dentro da própria casa com um celular e uma chave. Esse celular começa a receber uma chamada de uma mulher chamada Layla. O Steven atende e ela pergunta o que aconteceu com o Mark e onde ele estava. Depois da ligação, o Mark e o Khonshu tentam dar um susto no Steven e ele fica com tanto medo que acaba dormindo. Quando acorda, ele tá em um ônibus indo pro trabalho. É aí que ele percebe que tá sendo seguido pelo Arthur Arrow. Dentro do museu, o Steven acaba sendo encurralado pelo Arthur e alguns de seus capangas. É aí que a gente descobre que o Arthur é um seguidor de Amit, uma deusa da mitologia egípcia. Ele tenta julgar o Steven, mas não consegue. Isso porque tem mais de uma pessoa dentro do corpo do Steven. Com isso, o Arthur deixa ele escapar. Mais tarde, quando o Steven tá indo pra casa, ele escuta um barulho estranho vindo de uma parte isolada do museu. Ele vai investigar o que é e acaba sendo atacado por um chacal, que é uma criatura que normalmente era usada pelos deuses egípcios para caçar. Nessa corrida toda, o Steven se tranca em um banheiro e é aí que ele conversa pela primeira vez com o Mark. O Mark diz pro Steven que pode salvar eles se o Steven der o controle pro Mark. Ele fica meio receoso até que acaba aceitando. E quando ele aceita, é aí que vemos pela primeira vez ele se transformando no Cavaleiro da Lua. No momento em que ele tá se transformando, o chacal arromba a porta do banheiro e ataca o Mark. Depois disso, a gente só escuta uns barulhos e depois vemos o Cavaleiro da Lua espancando o chacal e saindo do banheiro. Meu Deus, eu tenho que assistir. Super Pets, prontos, heróis. Chega junto, tartaruga. Ok, criatura suína, siga os meus passos. O Batman trabalha sozinho, e com o Robin, e o Alfred, e o comissário Gordon. Ah, fala sério. Que legal. Pule a complicação para pagar. Use o cartão Itaú no celular. Itaú, feito com você. Após o que aconteceu, o Steven simplesmente acorda no seu apartamento, só que dessa vez ele sabe que tem alguém dentro dele. Indo pro trabalho no museu, ele consegue a ajuda de um cara que trabalha na segurança do museu e os dois vão ver a gravação da noite anterior. Vendo a gravação, ele descobre que o chacal que estava atrás dele simplesmente não estava lá. Provavelmente porque só ele pode ver esses monstros, já que é o avatar do Khonshu. Já o cara da segurança que estava com
com ele viu o Steven entrando no banheiro onde aconteceu aquela luta com o Chacal, que acabou destruindo todo o banheiro. Por isso o Steven acabou sendo demitido, coitado, já que o pessoal do museu achou que ele tinha destruído o banheiro todo. Lembram daquela chave que o Steven encontrou junto com o celular? Pendurado nela tinha uma logo estranha. O Steven resolve procurar até que acha um depósito. Dentro desse depósito ele encontra tipo um abrigo militar. Ele também encontra uma bolsa e nela tem aquele mesmo escaravelho dourado, armas, dinheiro e passaportes. Depois de encontrar tudo isso, o Mark resolve dar as caras e ele finalmente explica que ele fez um acordo com o Khonshu e que eles dois são avatares do deus egípcio. O Steven não aceita muito bem isso e é aí que o Khonshu resolve dar um susto nele. Bom, no processo ele acaba encontrando a Layla, que leva ele até seu apartamento. No caminho, a Layla discute um monte com ele, perguntando onde ele estava, porque tinha sumido, e até diz que é a esposa dele. No caso, a esposa do Mark. No apartamento, a Layla acaba encontrando o escaravelho. Mas dois detetives batem na porta e o Steven vai atender enquanto a Layla fica escondida. Os detetives acabam encontrando o passaporte do Mark e levam o Steven preso por falsificação. Eles levam o Steven para um bairro estranho e a gente descobre que eles, na verdade, trabalham para o Arthur Elroy, que já estava nesse bairro esperando pelo Steven. Com isso, o Arthur descobre que o Steven tem outra personalidade e que é o avatar de Khonshu. Enquanto os dois conversam, o Khonshu fica bem irritado. Durante a conversa, dá pra notar que o Arthur conhece bem o Khonshu. Ele diz que o Khonshu é o deus menos respeitado e que o Steven não precisa ter medo e nem ficar escutando ele. Enquanto isso, o Khonshu diz que é a verdadeira justiça, já que ele castiga aqueles que já fizeram algum mal. É aí que o Arthur diz ser o antigo avatar de Khonshu e revela seu plano, que é ressuscitar a deusa Amith, que ao invés do Khonshu, ela pune as pessoas antes que cometam qualquer mal. Ele também diz que aquele escaravelho é uma bússola que leva até a tumba de Amith, e só com esse escaravelho eles podem encontrar a tumba. Então o Steven diz que não tá com o escaravelho e que se a deusa Amith julga as pessoas antes delas fazerem qualquer mal, ela não estaria julgando alguém inocente? Com isso, o Arthur começa a ameaçar o Steven. A Layla chega e os dois começam a fugir. Durante a fuga, vemos o Arthur evocando mais um chacal com aquela bengala de crocodilo dele. A Layla e o Steven se prendem em uma sala até que o chacal arromba a porta. E pelo visto, graças ao Steven ser o avatar de Khonshu, só ele pode ver esse monstro. O chacal joga o Steven pra fora do prédio e é aí que ele invoca o traje do Mr. Knight pela primeira vez. E olha, esse traje ficou muito da hora. O Steven luta contra o chacal até que resolve dar o controle pro Mark, já que ele tava apanhando pro bicho. Tomando o controle do corpo, Mark invoca o seu traje de Cavaleiro da Lua e leva o chacal o mais longe possível da onde eles estavam. É aí que o Mark mata o chacal e percebe que acabou perdendo o escaravelho. Então vemos que o Arthur acabou pegando esse escaravelho durante a batalha do Steven com o chacal. O Mark tem uma briga séria com o Steven até que o Khonshu aparece e começa a falar do acordo que ele fez com o Mark. O Khonshu diz que quando o encontrou, ele era só um cadáver e graças a ele, o Mark ainda tá vivo. O deus ainda diz que o Arthur tá com o escaravelho e que eles vão ter que encontrar outra maneira de chegar à tumba de Amith. A gente descobre também que o Mark só tá fazendo tudo que o Khonshu diz, porque se ele falhar, o próximo avatar do deus da lua será a Layla, e o Mark só quer proteger ela de tudo isso. Então a cena corta e vemos que o Mark tá no Egito. O episódio começa mostrando a Layla. Tá, mas assim, Marksberg, ele é o verdadeiro Cavaleiro da Lua, né? Tipo, ele é o protagonista. Não, assim, não é o protagonista, ele é o principal, né? Ou não? Ah, não sei, né? Porque se fosse o principal, a série seria pelo ponto de vista dele, né? Enfim. E uma idosa falsificando um passaporte para ela poder ir atrás do Mark no Egito. A Layla fala um pouco sobre o seu relacionamento com o Mark e sobre o pai dela que acabou morrendo. Logo após isso, vemos o Arthur encontrando o local onde a tumba de Amith está enterrada. Isso, lógico, com a ajuda do escaravelho. Eles até ficam felizes, mas não dura muito, já que chega a informação que o Mark tá no Egito e logo vai chegar até eles. Cortando pro Mark, a gente vê ele indo atrás de
informações até que entra em uma briga com 3 homens que fazem parte da seita maluca do Arthur. Quando o Mark tá pra matar um desses caras, o Steven toma o controle do corpo e deixa eles fugirem. O Mark toma o controle do corpo e começa a perseguir eles de novo, até que ele acaba tomando umas porradas e desmaia. O problema é que quando ele acorda, ele tá em um lugar completamente diferente e percebe que tinha matado 2 dos 3 caras que ele tava indo atrás. Ele até pensou que quem matou os 2 homens tinha sido o Steven, mas o coitado ficou jurando que não tinha sido ele. Com o terceiro homem, que na verdade é só um garoto e um pouco diferente, o Khonshu manda o Mark levar o garoto até a beirada da montanha que eles estavam. O Mark não fica muito feliz com isso, mas mesmo assim ele pergunta pro garoto onde que o Arthur tá. Mas o garoto acaba se jogando da ponta da montanha para não contar nada pro Mark. O Khonshu e o Mark conversam até que eles têm a ideia de pedir uma audiência com os deuses que formam a Ennead, que é um grupo formado por vários deuses egípcios, onde eles tomam decisões importantes sobre o mundo e outros deuses. O Khonshu até comenta que se eles não gostarem de algo que ele disser, podem aprisionar ele em uma pedra. Durante a audiência com os deuses, o Khonshu e o Mark até tentam convencer os outros deuses sobre o quão perigoso o Arthur é e sobre o que ele tá fazendo, mas os deuses acabam ignorando, já que não existe nenhuma prova física de que as acusações são verdade. Mas uma das deusas, ou melhor, uma das avatares, deu ao Mark uma pista de como achar a tumba de Ammit. Ela disse que no sarcófago de um homem chamado Senfu havia um mapa para a tumba. Tentando encontrar informações sobre o sarcófago de Senfu, ele acaba encontrando a Layla, que diz saber onde o sarcófago tá. Ela diz que o sarcófago tá com um amigo dela chamado Anton Morgart. Chegando na casa do Morgart, que cá entre nós é uma baita casa, eles pedem para ver o sarcófago. Enquanto estão olhando, eles descobrem o mapa para a tumba. Mas antes de conseguir pegar ele, o Mark e a Layla são feitos de refém. E a gente descobre que o Morgart já estava fazendo um acordo com o Arthur. O Arthur mostra o poder dos deuses pro Morgart e destrói o sarcófago de Senfu. E é aí que o Credo, esse cara aí tá em tudo quanto é lugar, esse Arthur. Mark coloca mais uma vez o manto de Cavaleiro da Lua. O Arthur consegue fugir, enquanto isso, o Mark e a Layla têm que lidar com o exército de seguranças do Anton. Enquanto o Mark vai matando um por um dos seguranças, a Layla tenta recuperar o máximo de pedaços do mapa para a tumba de Ammit, o máximo que ela consegue. O Mark acaba ficando preso depois dos seguranças enfiarem várias lanças nele. Enquanto isso, a Layla tá para ser morta pelo Anton, mas o Mark acaba conseguindo se soltar e salvar a Layla. O Mark e a Layla vão para um lugar isolado para tentar montar o mapa. Eles levam um tempo tentando, até que o Mark resolve deixar o Steven assumir o corpo para montar o mapa. Depois de montar o bendito mapa, eles descobrem que esse mapa usa uma constelação de estrelas para marcar onde a tumba tá. Mas seria impossível para eles encontrarem a tumba, já que esse mapa foi feito há mais de 2000 anos atrás, e até os dias de hoje as estrelas já teriam mudado de lugar. O Khonshu diz que pode fazer com que o céu volte a ser como era 2000 anos atrás, mas isso teria um preço muito grande. O Khonshu seria aprisionado em uma pedra pelos outros deuses. E o único pedido do Khonshu pro Steven foi para que ele peça ao Mark para libertar ele depois disso. Juntos, o Steven e o Khonshu mudam o céu e galera, que cena bonita. Olha, sem exagero, já dá para dizer que é uma das cenas mais bonitas já feitas pela Marvel. Depois deles conseguirem localizar o local da tumba, a gente vê aqueles deuses da Ennead aprisionando o Khonshu em uma pedra e o Steven acaba desmaiando, já que fazer isso esgotou toda a sua energia. Agora, depois disso, o episódio acaba com o Arthur visitando a pedra onde o Khonshu tá preso, e ele se despede do Khonshu e diz que deve a vitória ao deus da lua, que foi quem criou ele de certa forma. Criou, no caso, transformou ele no doido que é hoje. O quarto episódio começa com a Layla sendo atacada por alguns homens do Arthur que estavam seguindo eles enquanto o Steven estava desmaiado, e assim que ela consegue matar os caras, o Steven acorda como se nada tivesse acontecido. Depois disso, eles partem para a tumba de Ammit. Chegando nas barracas que estão perto da tumba, eles percebem que tem algo de errado, já que não tem ninguém ali. Enquanto eles estão procurando por suprimentos nas barracas, o Mark descobre que o Steven está começando a gostar da Layla, e por conta disso, os dois têm uma discussãozinha ali. E logo depois disso, quando o Steven e a Layla estão prestes a entrar na
tumba, o Steven conta pra ela que o Mark só tá servindo ao Khonshu porque ele tá tentando proteger ela. Depois disso, ele dá um beijão na Layla. Imagina ser chifrado por você mesmo, rapaz, que loucura. Dentro da tumba, eles têm uma conversa sobre o pai da Layla e acabam encontrando uma sala estranha dentro da tumba. E essa sala tá cheia de sangue e pedaços de carne. O Steven encontra uma porta para eles seguirem adiante, mas na mesma hora uma espécie de monstro entra na sala carregando um cara. Esse monstro mata o cara enquanto a Layla e o Steven estão escondidos, mas o monstro acaba encontrando eles. Os dois então dividem. A Layla tem um pouco de dificuldade, já que o lugar para onde ela foi tem um buraco enorme no chão e tem um bicho atrás dela. Chegando do outro lado do buraco, ainda assim, ela é atacada pelo monstro, mas ela consegue jogar ele nesse poço sem fundo. Depois de se recompor, a Layla vê que quem tá do outro lado do buraco é o Ark. E ele fala um pouco sobre o pai dela. Ele diz que o pai da Layla foi assassinado por mercenários, mas ninguém sabe quem eles eram. Ele dá a entender que um dos mercenários que mataram o pai dela foi o próprio Mark, galera. E diz que o Mark se lembra de cada uma das pessoas que morreram naquele dia e que sofre com isso até hoje. Depois vemos o Steven encontrando a tumba de Alexandre o Grande, um faraó que foi o último avatar de Ammit na Terra. Abrindo a tumba, o Steven encontra a múmia do Alexandre o Grande. Ele enfia a mão dentro da goela do cadáver e de lá de dentro ele tira a estatueta onde tá Ammit, onde ela tá presa. Bem parecido com aquelas estátuas de pedra onde os outros deuses egípcios prenderam o Khonshu. Quando eles se encontram, a Layla e o Steven, ela confronta ele sobre o que aconteceu no dia que o pai dela morreu. E aí o Mark toma o controle do corpo e diz que tava lá naquele dia. Ele disse também que o parceiro dele ficou ganancioso e matou todo mundo que tava na escavação. E uma dessas pessoas era o pai da Layla, que era um arqueólogo. Ele também diz que tentou salvar o pai da Layla, mas acabou tomando um tiro e foi salvo pelo Khonshu, se tornando o avatar dele. Depois dessa briga, o Mark manda a Layla fugir e os homens do Arthur estão começando a chegar. O Mark acaba sendo encurralado e morto a tiros pelo Arthur. Morto entre aspas, porque depois disso o Mark acorda em uma espécie de hospital psiquiátrico onde ele tá preso numa cadeira de rodas e segurando um bonequinho do Cavaleiro da Lua. A gente descobre também que o Steven Grant é o nome de um aventureiro de um filme muito antigo. Esse lugar onde ele tá é uma espécie de sonho, já que tem várias referências aos outros episódios e alguns personagens como a Layla e aqueles detetives que prenderam entre aspas o Steven. Depois disso, o Mark é levado ao diretor desse hospital e ao Arthur, só que de bigode. E dentro dessa sala onde o Mark tá, tem várias coisas que lembram ele de tudo o que estava acontecendo. E é aí que o Mark foge e entra em uma sala onde tem um caixão. Abrindo esse caixão, ele encontra o Steven. Os dois até chegam a se abraçar, rapaz. Os dois resolvem se ajudar e fugir desse hospital. O Mark até chega a encontrar outro caixão, bem estranho, mas resolve não abrir. Enquanto eles estão andando pelos corredores, eles acabam encontrando um hipopótamo falante. Oi? Que loucura. O quinto episódio começa com um mini flashback. Uai, mas que loucura, gente. Até eu tô ficando doida. Que isso? Se eu tivesse assistindo a série por assistir, eu não tava... Beck que parece ser do passado do Mark, que é uma mulher falando que é culpa dele. Depois a cena corta pro Mark e o Steven se assustando com o hipopótamo e depois acorda novamente na frente do Arthur, naquela mesma sala. Só que agora o Mark tá com o nariz quebrado. O Arthur diz que ele é só uma pessoa normal e que essa história de ter poderes e ser um super-herói é só coisa da cabeça dele. Isso até que o Mark acaba se descontrolando e aqueles detetives que nesses sonhos são funcionários desse hospital psiquiátrico aplicam uma injeção no Mark. E isso acaba fazendo ele voltar para o mesmo lugar onde ele estava, junto com o Steven e o hipopótamo. Conversando um pouco com a hipopótamo, ela diz que eles estão mortos e que eles estão em Tuat, que é o submundo egípcio e que a hipopótamo é a deusa egípcia do Eris. O Mark fica meio preocupado com tudo que está acontecendo e começa a acreditar que tudo aquilo em volta dele era só coisa da sua cabeça e que o Arthur realmente era um
doutor. Isso até ele atravessar uma porta e acabar parando em um navio que tá navegando pela areia. A deusa Tueres então pega o coração dos dois e coloca em uma balança. E diz que no final da jornada deles, se a balança se equilibrar, eles iriam para uma espécie de paraíso. Mas se isso não acontecer, os mortos vão puxar eles para as areias e eles vão acabar sendo congelados lá. E galera, deixa eu falar para vocês, a cada episódio essa série vai ficando cada vez mais doida, rapaz. A balança onde o coração do Mark e do Steven fica meio doida, então a Hipopótamo diz que o coração deles não tá completo e que tem algo faltando. Então ela diz que dentro do barco estão todas as memórias da vida dos dois e eles têm que encontrar o que falta. Explorando as memórias do Mark, eles acabam encontrando uma sala com o cadáver de todas as pessoas que o Mark já tinha matado. E confessando isso pro Steven, a balança onde o coração dele está começa a ficar cada vez mais equilibrado. Só que ainda não é o suficiente. Dentro dessa sala dos cadáveres, o Steven vê um garoto e vai atrás dele. Isso acaba separando o Mark e o Steven. A memória em que o Steven tá, o Mark é uma criança e tá junto com seu irmão mais novo. O Steven vê as crianças entrando em uma caverna enquanto chove muito. Depois disso, o Steven acaba ficando preso na caverna enquanto escuta os gritos do Mark ainda criança. E o Mark, que estava no barco e separado do Steven, entra em uma memória onde tá rolando o funeral do seu irmão mais novo, que acabou morrendo naquela caverna. Durante essa memória, o Mark e o Steven acabam se encontrando e eles vão passando por vários momentos da vida do Mark depois do acidente onde o irmão dele morreu. Nós vemos que a mãe do Mark culpava ele pela morte do seu irmão, galera. O Mark tenta tirar o Steven dessa memória e eles acabam no meio do deserto, no lugar onde o pai da Layla foi assassinado. Neste lugar, o Mark conta pro Steven que foi dispensado do exército e por isso virou um mercenário, e que o serviço dele era invadir uma tumba egípcia. Só que o chefe dele mudou o plano e quis matar todas as testemunhas que estavam ali por perto. O Mark tentou salvar eles, mas todos foram mortos e o Mark acabou levando um tiro. Os dois então entram na tumba e veem o Mark quase morto, aceitando seu avatar de Khonshu e se tornando o Cavaleiro da Lua. Eu confesso pra vocês que essa cena dele aceitando o contrato do Khonshu foi demais, galera. Que cena massa. Depois disso, eles voltam pro barco e veem que o submundo tá ficando desequilibrado, já que várias almas estão sendo condenadas antes da hora, que quer dizer que o Arthur já começou a julgar e matar pessoas. Por isso a deusa Hipopótamo aceita ajudar eles, mas eles ainda têm que equilibrar a balança. Por isso o Steven quer voltar até as memórias do Mark para ver algo que ele não tinha conseguido ver, já que o Mark tirou ele de lá. Por isso o Mark acaba surtando e voltando para a sala do hospital psiquiátrico onde o Dr. Harrow está. A gente percebe que o Arthur aqui tá até ajudando o Mark, convencendo ele a se abrir pro Steven e mostrar tudo que ele esconde. É aí que o Mark mostra as memórias que ele estava escondendo do Steven. O Mark mostra que foi ele quem criou o Steven. Isso para que ele tivesse uma vida boa e feliz, e para que não lembrasse que a sua mãe odiava ele e maltratava. Ele até revela que a mãe deles tinha morrido e por isso o Steven acaba surtando e indo parar naquela mesma sala onde o Dr. Arthur tá. Na conversa entre os dois, o Arthur convence o Steven de que a sua mãe tinha morrido. E ele vai para a memória do Mark, onde ele não conseguiu nem entrar no velório da mãe. O Mark e o Steven finalmente começam a se entender até que o barco para e eles estão de frente pro portão de Osíris. O portão do submundo que leva as almas de volta aos seus corpos. O problema é que depois de tudo isso, a balança deles ainda assim não estava equilibrada. Por isso, várias almas condenadas entraram no barco e aí começou uma luta entre eles, só que o Steven acaba caindo do barco enquanto salvava o Mark. Infelizmente, o Steven acaba congelando assim que ele cai na areia e com isso, a balança do coração dos dois se equilibra. Com isso, o Mark acaba indo pro paraíso e o episódio acaba. Nossa, gente, que loucura!
loucura, tô ficando No doida. início desse episódio, a gente volta pro mundo real logo depois que o Mark tomou os tiros. Nós vemos o Arthur pegando a estatueta da Amit do corpo do Mark. Assim que ele pega a estatueta, vemos a bengala dele virando uma espécie de machado. E assim que eles saem da tumba, a Layla sai de onde ela estava escondida e vai até o corpo do Mark e pega o escaravelho dourado que o Arthur acabou deixando no corpo dele. A Layla consegue se infiltrar no meio dos capangas do Arthur e durante o bloqueio da polícia, o Arthur usa o poder do cajado e mata quase todos os policiais. Quando a Layla tá indo para matar o Arthur, a deusa Tueris fala com ela através dos corpos dos policiais. A deusa diz pra Layla que há um jeito de reviver o Mark e que ela poderia ser a avatar de Tueris. Mas a Layla não dá bola e diz que vai resolver isso sozinha. Disfarçada junto com o Harold, a Layla vai até aquela pirâmide onde os deuses se reúnem para tomar decisões importantes. E nesse lugar, os avatares dos deuses egípcios já estão reunidos. Enquanto o Arthur fica ocupado lidando com os deuses, a Layla encontra o lugar onde os deuses foram presos nas pedras e tenta encontrar o Khonshu. Depois de derrotar todos os avatares dos outros deuses, o Arthur quebra a estatueta da Amit e liberta a deusa que cá entre nós, galera. Ela parece a Cuca, rapaz. A deusa Amit então transforma o Arthur no seu avatar, enquanto a Layla destrói a estátua que prende o Khonshu. O Khonshu tenta convencer a Layla para ela ser a sua avatar, mas ela se recusa. Então, ele vai até a Amit. Os dois trocam umas farpas e daí vemos o Mark no paraíso conversando com a deusa Hipopótamo. O Mark se recusa a ficar ali, então ele aparece na frente do Steven, congelado, no deserto de Tuat. O Mark, enquanto está sendo congelado na frente do Steven, coloca o coração dele na própria mão e dá ao Steven enquanto diz que nunca abandonaria ele e que o Steven sempre foi o seu único superpoder. Ai, que emoção, galera. Por isso, os portões de Osíris abrem e os dois descongelam. Eles então se abraçam de novo e correm pro portão. Enquanto isso, Khonshu tá levando um pau pra Amit. E assim que eles passam pelo portão, os dois revivem e eles se tornam novamente os avatares de Khonshu. Assim que eles se encontram, o Steven faz o Khonshu dizer que ele vai libertar eles depois que eles acabarem com a Amit. Voltando pra pirâmide onde tudo tá acontecendo, a Layla tenta salvar o avatar de Osíris. Só que ele acaba morrendo, mas antes ele diz pra ela que o único jeito de acabar com a Amit é selando ela em um corpo humano, e pra isso eles precisam de mais avatares. Desse jeito, a Layla acaba aceitando a oferta da deusa Tueris, a Hipopótamo, e acaba virando seu avatar. O Arthur acaba subindo no topo da pirâmide e usando seu poder pra julgar, matar todas as pessoas do Cairo, capital do Egito. E quanto mais almas a Amit absorve, mais poderosa ela fica. É aí que a gente vê a Layla usando o manto da Tueris e o Mark chegando até a pirâmide voando. Enquanto o Mark e o Steven lutam contra o Arthur, o Khonshu luta contra a Amit. Quando o Mark tá pra ser morto, a Layla chega e salva ele. Esses poderes da Layla aqui ficaram muito da hora também. Essas espadas junto com as asas que funcionam como um escudo. É aí que começa a porradaria. O Mark, o Steven e a Layla contra o Arthur e todos os capangas dele. E essa dinâmica que eles deram pro Mark e o Steven, deles trocando de personalidade durante as lutas, ficou muito massa, galera. Durante a luta, a Layla acaba ficando presa e o Mark tá pra ser morto até que novamente ele desmaia. E quando acorda, ele já tinha derrotado todo mundo, inclusive o Arthur. A Layla pergunta o que aconteceu, mas nem o Mark nem o Steven sabem dizer. Depois disso, eles pegam o Arthur pra dentro daquela pirâmide onde os deuses faziam lá as suas reuniões, e é aí então que eles começam a fazer um ritual para conectar a Amit ao corpo do Harold, que foi o que o avatar de Osíris disse para eles fazerem antes de morrer, e eles conseguem. Eles prendem a Amit no corpo do Arthur, só que o Mark se recusa a matar o Arthur e diz pro Khonshu sair da vida dele. E assim eles deixam de ser o avatar de Khonshu. Em seguida, o Mark / Steven acorda mais uma vez no hospital psiquiátrico e na frente do Dr. Harold. Eles dois conversam com o Arthur e conseguem acordar desse sonho. Eles acordam na casa do Steven, igual no primeiro episódio da série, só que dessa vez com o Mark. E ele acaba caindo de cara no chão porque tinha uma corda prendendo o pé dele.
Agora, galera, no pós-créditos a gente vê o Arthur em um hospital psiquiátrico, só que dessa vez de verdade. Um homem vestido de preto leva ele até um carro. Dentro do carro, o Arthur vê o Khonshu, que diz pra ele que o Mark tá bem ferrado e diz que tem um amigo chamado Jake Lockley. Quando a gente vê quem tá dirigindo o carro é o Mark, ou melhor, o Jake, que é a terceira personalidade do Mark. Hoy te toca perder. Espera. E a primeira temporada da série acaba aqui. Só explicando pra vocês, o Jake, pra quem não conhece, também tá presente nos quadrinhos do Cavaleiro da Lua. E ele é uma das 3 personalidades principais do Mark, que são, lógico, o Mark, o Steven e o Jake. Cada um tem o seu papel durante as histórias do Cavaleiro. O Mark é o mercenário, que sabe lutar muito bem. O Steven é o cara rico, que tem muito poder aquisitivo. E o Jake é um taxista que tem uma rede de informantes por toda Nova York. Durante a série a gente viu que o Mark e Steven já tinham uma terceira personalidade. O primeiro indício foi quando o Mark estava atrás daqueles capangas do Harold, lembram? O segundo foi lá no episódio 4, quando o Mark viu aquele terceiro caixão no hospital psiquiátrico. Já o terceiro foi ali no final, quando o Mark e o Steven estavam prestes a morrer pelas mãos do Harold. Agora, uma coisa que a gente pode tirar de tudo isso é que o Jake, com certeza, galera, é o mais poderoso dos 3. Sem dúvidas, o Cavaleiro da Lua vai voltar em algum momento no MCU. E aí eu quero saber o que você achou de Cavaleiro da Lua. Você gostou? Eu tava esperando bastante essa série. Foi legal, eu confesso que algumas cenas de ação ali não encaixou legal pra mim, mas passou. As mortes também, com todo aquele alívio cômico pra suavizar tudo. O 5º episódio foi bem confuso, de uma forma até legal, né? A série como um todo foi muito doida, com essas personalidades do Mark, do Steven. Mas é isso, resta saber agora como os caras vão encaixar tudo dentro do universo Marvel. É isso, galera, obrigado especial, um agradecimento especial, aliás, pra galera que usou a função, o valeu demais, obrigado de coração. Obrigado pra galera da casa. Obrigado, Super Over, por ter me explicado. Gente, eu acho que se eu não tivesse visto isso, eu ia morrer de curiosidade, porque eu tava muito curiosa, né? Eu até fiz um react especial reagindo a alguns raps do Cavaleiro da Lua que me deixaram mais confusa do que eu já tava, né? E aí eu queria reagir isso aqui à história do quadrinho, né? Só que o que eu achei foram 2, acho que são 3 que eu achei, né? 2 do canal Bate-Caverna. Só que eu não sabia qual que era da série. Então vou reagir a história da série primeiro, né? Provavelmente vai aparecer alguém lá e vai me dizer, olha, é essa história aqui, né? Pra eu comparar, pra eu ver se tem muita diferença ou não, mas... Ixi, meu Deus. Espero que vocês tenham me entendido, porque eu tirei e esqueci que eu preciso do microfone, porque eu fiquei muito impactada com isso. Mas realmente, cara, muito interessante, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo e recomendem outros vídeos pra mim de Cavaleiro da Lua, porque eu simplesmente adorei o personagem, essa loucura que é, né? E sério, gente, as séries da Marvel são totalmente diferentes das séries da DC, principalmente por causa das roupas, né, gente? É incrível uma coisa dessa. Mas sério, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também, tá, gente? Comentem aí, falou não, né? É esse, reage esse que vai entender e vai tirar todas as suas dúvidas, que eu vou levar em consideração. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.